Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham de casa, nós estamos hoje vivendo, celebrando a espiritualidade desse primeiro domingo do tempo da Quaresma. As leituras de hoje, elas têm muitos significados por trás das palavras tão profundas. Na primeira leitura, nós ouvimos o livro do Gênesis, o livro da origem. E nesse livro, nós escutamos a história de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Outro homem justo que a gente vê a Bíblia dizer é o nosso amado São José, onde nós vivemos esse ano dedicado a São José. A justiça que vivia Noé agradou o coração de Deus. Noé andava com Deus. Era um homem ligado a Deus. Num certo momento da história de Noé, é enviado um dilúvio. Dilúvio a gente pode traduzir como se fosse uma grande enchente, que quando passa, leva tudo, devasta tudo. E ali foi levada a humanidade que havia, tudo o que havia na frente, o dilúvio levou. Só que antes do dilúvio, Deus falou com Noé: constrói uma arca. Imagine Noé num lugar onde não tinha mar. Quando ele começa a construir aquela grande arca, o que as pessoas diziam para Noé? Para que isso? Para que construir uma arca dessa num lugar que não vai ser usada? Nem mar é que tem. É assim que também as provações que talvez você passa nesse tempo da Quaresma. Quem não entende o sentido da Quaresma vai ficar te interrogando. Para que isso? Para que fazer essas práticas penitenciais? Para que esse jejum? Mas tudo isso tem um sentido. Na época de Noé, para quem não tinha fé, para quem estava longe de Deus, aquela arca não tinha sentido. Noé era próximo de Deus. Ele ouviu o que Deus pediu e ele fez. Quando veio o dilúvio, eles entraram na arca. A arca, nós vamos ver na segunda leitura daqui a pouco, ela é símbolo do batismo. A arca, para nós, é símbolo da igreja. Quando veio o dilúvio, quem estava na arca se salvou do dilúvio. E essa salvação significou quando o dilúvio cessou e a arca parou em terra firme, quem da arca desceu foram colaboradores de Deus para criar a partir dali uma nova humanidade. Quem estava na arca se salvou. Talvez a gente podia pensar assim: no tempo da Quaresma tem gente vivendo tantas coisas que a igreja não pede. Tem tanta gente querendo caminhar contrário do que a igreja orienta. Quem estava na arca se salvou. A arca para nós é a igreja. Aqui nós podemos pensar assim também. Quem está na igreja não erra. Quem caminha com a igreja, caminha com o Papa. Quem caminha com a igreja não se afoga nas águas do dilúvio que leva tudo. Mas quem caminha na arca da igreja
é um colaborador de Cristo na construção do reino. Por isso, a leitura de hoje, ela vai dizer que Deus estabeleceu uma aliança com Noé, com sua família, com seus descendentes. A palavra aliança, na primeira leitura, aparece diversas vezes. Por isso é uma leitura cheia de sinais. E o sinal que Deus revelou para Noé, desta aliança que ele fez com ele, foi um sinal no céu. No céu aparece um arco-íris. Esse foi o sinal que Deus revelou a Noé. Eu faço uma aliança contigo, com a sua família, com a sua descendência. Nós também queremos ser o povo da aliança, onde aliança também significa misericórdia. Porque na aliança nós muitas vezes quebramos, mas Deus nunca quebra a aliança que Ele faz conosco. Por isso o tempo da quaresma é onde eu me reconcilio com essa aliança de Deus. Na segunda leitura da carta de São Pedro, ele faz uma referência da arca como nosso batismo. Mas primeiro ele começa dizendo que Cristo morreu uma vez por todas e por todos também, por causa dos pecados, mas com um objetivo, a fim de nos conduzir a Deus. A morte de Jesus nos lavou do pecado. Ele que não tinha pecado, assumiu, morreu pelos nossos pecados. Portanto, nós batizados, a todo instante, nós devemos recuperar, dar sentido na entrega de Jesus na cruz. Eu tenho que voltar o meu olhar para o Deus que deu a vida por mim. A morte de Jesus não foi em vão. E não pode ser em vão na minha vida. Ele por amor se doou por mim. Você diga isso. Ele por amor deu a vida por você. Isso não pode ser em vão. Dê sentido. A quaresma é esse tempo onde nós buscamos a conversão para nos aproximar mais ainda nesse caminho que nos conduz a Deus. Quando nós somos batizados, nós fazemos parte da igreja. Se essa leitura, a arca, simboliza o batismo, quando nós somos batizados, nós entramos na arca da igreja. O que isso significa? Que quando vier os dilúvios, as dificuldades, as tempestades na vida do batizado, ele terá a força do batismo para superar esses momentos. Como nos diz aquela música, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, é o dilúvio, segura na mão de Deus e vai. A gente vai cantando isso. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, na barca, pois ela te sustentará. É isso a quaresma. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Os seus pecados que já passou, segura na mão de Deus e vai. E hoje então, nós ouvimos
o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. O Evangelho de hoje, de São Marcos, ele nos ajuda a também entender a importância dessas palavras. Hoje, deserto, o Espírito. Aqui diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Se você quer viver uma santa quaresma, a primeira ação espiritual que você deve ter é deixar-se conduzir pelo Espírito. O Espírito Santo te ajuda a discernir qual é o melhor caminho quaresmal para você traçar. Qual é a forma de jejum que você tem que viver? Qual é a oração que você deve procurar? Qual é a caridade que o Espírito te conduz a fazer? O Espírito, então, ele conduziu, ele levou Jesus para o deserto. Aqui nós estamos entre duas grandes paredes, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, que é Jesus. No Antigo Testamento, nós temos o velho Adão, criado por Deus, estava no jardim do paraíso, mas que fez uma opção. No jardim, ele fez uma opção. No deserto, Jesus vai fazer também uma opção. O deserto, portanto, é o lugar que eu entro para tomar decisão. O deserto é o lugar da decisão. É o lugar do confronto. Lá no jardim, na liberdade que Deus concedeu a Adão e Eva, que tinham tudo, que desfrutavam de tudo, eles tomaram a decisão de se aproximar daquilo que Deus disse não. E desta forma, eles quebraram a aliança feita por Deus. Os nossos velhos pais, Adão e Eva, é o símbolo da aliança quebrada. É o símbolo de quem não escolheu por Deus. Eles foram tentados pela serpente, que simboliza o mal. No Evangelho de hoje, Jesus foi tentado por Satanás. Satanás significa aquilo que divide. Tudo que é o contrário ao projeto de Deus é satânico. Jesus, antes do Evangelho de hoje, ele foi batizado no Rio Jordão por João. Agora ele está no deserto, levado pelo Espírito, é o lugar de tomar a decisão. Ao sair do deserto, inicia-se a missão de Jesus, que nós vamos ver hoje sintetizada nesses convites. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, e aquilo que foi derramado nas nossas cabeças na quarta-feira de cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Se você quer viver uma santa quaresma, deixe que o Espírito te conduza para o deserto. O deserto é lugar de tomar as mais importantes decisões. E no tempo da quaresma, a decisão mais importante
é de converter o nosso coração para Deus. Disse o Evangelho: Jesus ficou 40 dias no deserto. Os evangelhos de São Mateus e São Lucas vão dizer que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. O evangelho desses vão dizer o nome das tentações que Jesus sofreu, do poder, do ter, do ser. São Marcos não denomina as tentações, mas ele diz que Jesus passou 40 dias. 40 dias é um tempo do deserto, é o tempo forte, é onde Jesus restaura toda a humanidade desfigurada em Adão. Jesus é o novo Adão. Os 40 dias que nós temos a oportunidade da quaresma é para restaurar em mim o que está desfigurado, restaurar em mim os afastamentos que eu tive de Deus e voltar. Tem muita gente querendo viver uma quaresma da sua cabeça, longe da igreja. Não tem jeito, venha viver na barca. Vá para o deserto. Se possibilite na quaresma fazer um deserto. E esses 40 dias que Jesus passa no deserto, ele dá sentido a todos os 40 anos que o povo de Israel caminhou no deserto. Lutou, muita gente morreu para encontrar a terra prometida. Esses 40 significa o tempo que Deus passou com Moisés, 40 dias e 40 noites, no Monte Sinai, onde ali Moisés recebe as tábuas do Decálogo. Os 40 dias e 40 noites de Elias, caminhando até o Monte Horebe. E também simboliza, como nós ouvimos na primeira leitura, os 40 dias, 40 noites do grande dilúvio de Noé. É muito interessante que a palavra hebraica que denomina deserto significa midbar. E deserto tem a mesma raiz hebraica do que palavra. Palavra em hebraico é dabar. Isso está nos dizendo o quê? Que no deserto, onde Jesus é conduzido, midbar, é o lugar de se encontrar com dabar, com a palavra de Deus. No deserto eu não tenho que me encontrar com mais nada, a não ser com a palavra. E a palavra para nós é o próprio Jesus. Ele foi tentado por Satanás e ele convivia com os animais selvagens. E termina o Evangelho. Agora começa a missão. Porque quem sai do deserto, nós queremos sair da quaresma, não para continuar a vida de qualquer jeito. Imagina alguém que faz uma quaresma só para viver os 40 dias e depois não levar isso para a vida, não tem sentido. Jesus vive 40 dias no deserto para ter forças, para iniciar a sua vida pública. É assim que ele começa a sua caminhada para a cruz, para a Páscoa. E esses são os convites de Jesus. O tempo já chegou. O tempo já chegou para nós. Para muitas pessoas que perderam a vida nesses dias, muitas pelo Covid, o tempo já chegou. Não deixe que o tempo chegue para você sem realizar uma boa quaresma.
O reino de Deus está próximo. E como está? Quando Jesus está conosco, quando a sociedade é mudada para o bem, é porque o reino está próximo. Quando acontece a justiça, o reino está próximo. Alguém me contava que antes de ontem, em Itapajipe, porque aqui como outras cidades do Triângulo Mineiro, infelizmente nós decaímos para a fase vermelha. Em muitas cidades, final de semana é proibido a venda de bebida alcoólica. Tem algumas cidades de São Paulo que eu ouvi também, que nem durante a semana está podendo. E aí então, me contaram que tinha uma fila no mercado, muito grande. E eu pensei assim, devem estar estocando comida. E ela me falava, não padre, a fila da sexta-feira era para comprar cerveja. Porque no fim de semana não ia poder. O tempo já se completou. Tome cuidado. Às vezes Jesus vai nos chamar. No tempo da quaresma nós vamos estar com uma cerveja na mão. E não procurando viver o que esse tempo nos propõe. Por que nós fazemos jejum? Nós fazemos jejum para me conhecer melhor. O jejum, ele me prova. O jejum me ajuda a saber os meus limites. Eu sei que até aqui eu consigo. O jejum me ajuda aquilo que eu não consigo conseguir um pouquinho mais. O jejum me mostra todas as minhas fragilidades. Por isso o jejum é uma experiência comigo mesmo. O que é a oração? A oração é ir para o deserto. No deserto, eu não tenho possibilidade de ficar escutando outras vozes, porque o deserto é silencioso. Esse é o exercício da oração. Eu me silencio para ouvir unicamente, somente, a voz de Deus. A oração que eu faço todos os dias é para interpretar melhor qual é a voz de Deus na minha vida. E nada disso tem sentido se eu não me converter para a caridade. Jesus é a caridade em pessoa. Jesus que é um povo de caridade. Na caridade nós fazemos porque nós nos reconhecemos irmãos. A caridade nós fazemos porque nós nos sentimos na barca da igreja. O reino de Deus aí está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.